Saudações, meus caros. Nosso assunto de hoje é algo clássico quando nós falamos de Brasil e Império, as revoltas do período regencial. Então, quando nós estudamos o Império, nós começamos com o primeiro reinado, com as aventuras de Dom Pedro I lidando com o começo do Brasil independente, e na sequência começamos o chamado período regencial, momento da história do Brasil em que nosso país foi governado por regentes, já que o herdeiro do trono, o Pedrinho, não tinha idade suficiente para assumir. Então, dentro desse tema, vários professores acabam abordando a questão das revoltas do período regencial. Foi um momento bastante conturbado na história política do país. Vários conflitos aconteceram, principalmente entre o poder central, o poder organizador do império, digamos assim, e as elites locais, as elites das províncias que queriam mais liberdade. Por isso, esse período é marcado por conflitos em várias províncias ao longo do território brasileiro. São vários motivos diferentes, são vários rumos diferentes, vários grupos sociais diferentes que se envolvem nessas várias revoltas ao longo desse período. Meu principal objetivo com esse vídeo, então, é ajudar os alunos que terão que pesquisar assuntos tão diversos em um momento histórico do Brasil que não é tão abordado. Se vocês pararem para pesquisar na internet ou mesmo em livros didáticos, o período regencial e essas revoltas, elas acabam tendo uma perspectiva bem generalista. Então, meu objetivo aqui é apontar algumas características que sejam específicas de cada um desses momentos e relacioná-los com o contexto geral. Bom, a nossa primeira revolta, ela acontece na cidade de Carrancas, no sul de Minas Gerais, no dia 13 de maio de 1833. Essa revolta faz parte de um quadro maior de movimentos no Brasil contra a escravidão. Então, a motivação para essa revolta já é bastante evidente. Ela ocorre aparentemente de forma espontânea. Os relatos começam com um grupo de escravizados liderados por Ventura Lima atacando o filho do proprietário da fazenda Campo Alegre, que estava começando a administração diária da fazenda. Quando ele vai partir para supervisionar o trabalho, ele é atacado por Ventura Lima. Um grupo acompanha ele, eles matam rapidamente o filho do proprietário. Na sequência, eles partem basicamente caçando e atacando proprietários brancos da fazenda e familiares dos proprietários. Logo em seguida, eles vão para uma grande fazenda vizinha, fazenda de Bela Cruz, onde eles vão também excitar os escravos daquela fazenda a se revoltarem contra os proprietários daquele lugar. Então eles repetem o que foi feito em Campo Alegre e de forma extremamente violenta eles matam todas as pessoas envolvidas com a família dos proprietários que estavam presentes naquele momento. Então, essas ações das pessoas escravizadas nessa situação foi marcada por muita violência. A partir dos relatos de testemunhas para a polícia e da observação dessa sobre o cenário dos crimes, nós podemos perceber que existiu uma grande fúria dessas pessoas escravizadas em relação a- às pessoas responsáveis pela sua condição de escravidão, pelos proprietários das províncias e os seus familiares. Filhos também não foram poupados, todas as pessoas que foram encontradas por esse grupo, que tinham alguma ligação com os senhores da província, foram eliminados. O grupo só foi contido quando eles partiram para uma terceira fazenda, Bom Jardim, mas lá o proprietário já estava prevenido e conseguiu fazer uma resistência armada até que esse grupo se dispersou. O caso de Carrancas não foi um caso isolado. A gente tem várias revoltas de escravos ao longo de toda a história do período colonial e mesmo da situação do Império no Brasil. O grande destaque de Carrancas foi a fúria, a violência dos rebeldes. E, evidentemente, na sequência, a violência da repressão a eles. A população, a elite, basicamente, ficou com muito medo
de outras revoltas de escravos que pudessem seguir o mesmo esquema e tentaram usar as pessoas que eles conseguiram prender, que participaram dessa rebelião, como exemplo. Então eles foram fortemente reprimidos, foram executados com toda a violência para tentar fazer com que os demais escravizados da região não seguissem aquele caminho. O próximo movimento também foi uma revolta de escravizados muito importante que aconteceu em Salvador, capital da província da Bahia, em janeiro de 1835. E a motivação, evidentemente, segue a mesma linha, a situação da escravidão. Mas o que que marca a revolta dos malês? O que que faz com que essa revolta seja conhecida até hoje? Principalmente a grande organização, o grande planejamento dos líderes desse movimento. A grande peculiaridade dos organizadores desse movimento é que eles eram de origem muçulmana. Então, para começar, havia uma identidade entre os participantes, não eram todos muçulmanos, mas a grande maioria era. Então, existia uma identidade religiosa que unificava alguns desses escravizados. Só para deixar claro, o termo malês aqui. O termo malês não é uma definição de um grupo étnico de pessoas que vieram da África, mas é uma definição do idioma Yorubá, esse sim específico de um grupo da África, uma definição para as pessoas muçulmanas daquele lugar. Então a revolta dos malês segue essa linha. E como eles conseguiram se organizar tão bem? O que que possibilitou que um grupo tão grande de escravizados conseguissem se organizar para fazer uma ação ao mesmo tempo e conseguir fazer uma resistência considerável à polícia naquele momento? Porque foi um conflito na cidade que durou 2 dias. Então, por mais que ele tenha fracassado, isso não quer dizer que aquele grupo não estava organizado. Essa organização foi possível porque, além deles terem essa identidade religiosa de unificação, havia também o fato deles dominarem o idioma árabe. Então, num contexto em que grande parte da sociedade era analfabeta, tanto livres quanto escravizados, saber ler e escrever era uma grande vantagem para esse grupo. Então, eles tinham uma grande mobilidade no ambiente urbano, diferente dos escravizados em plantações, no ambiente rural, que eram supervisionados constantemente. No ambiente urbano, há mais mobilidade, então eles conseguiram fazer redes de contatos com mais eficiência, e a partir da escrita, eles conseguiram deixar por muito tempo esses planos em sigilo. Até que em determinado momento, eles acabaram sendo denunciados ali nos instantes finais, em que ia começar a revolta. A partir dali, então, a polícia já se mobilizou, houve um conflito na cidade que começou na noite de um dia e terminou, no outro. Vários dos participantes, então, foram mortos, alguns, foram deportados, foram presos e outros, evidentemente, foram executados também. Essa revolta, ela marca bastante a história do Brasil nesse momento, porque ela consegue trazer a peculiaridade dessas pessoas que foram escravizadas no Brasil. Elas tinham identidades específicas, elas vieram de lugares bem diferentes, mas isso não quer dizer que eles não se revoltassem contra a situação em que eles estavam e que eles não procurassem respostas contra essa situação. Aqui nós temos algumas imagens de alguns escravizados de origem muçulmana aqui no Brasil, na região da Bahia. E aqui à direita nós temos um exemplo da escrita árabe utilizada naquele contexto. O próximo movimento, a cabanagem, aconteceu na província do Grão-Pará, entre os anos de 1835 e 1840. Então agora nós começamos a falar de grandes revoltas que demoraram bastante tempo para serem reprimidas, para serem contidas pelas autoridades centrais do Brasil. Então essa revolta ela é bastante peculiar, porque ela começa seguindo os interesses das elites e das camadas médias da população daquela província naquele momento, mas com o passar do tempo ela começa a ser controlada por grupos populares.
pelas pessoas mais pobres que lutavam por melhorias nas suas condições de vida naquela província. Então, como aconteceu a cabanagem? Bom, tudo começou em 1835, quando grupos de fazendeiros daquela província se revoltaram contra o controle do poder central sobre aquela região. Eles queriam mais autonomia para organizar a economia da província, para que eles pudessem ter um controle maior sobre o comércio da região, sobre os impostos nas suas mercadorias, enfim, para que eles pudessem ter mais controle sobre os lucros das suas propriedades. Entre esses insatisfeitos, dois fazendeiros, o senhor Félix Mauscher e o senhor Francisco Vinagre, conseguiram mobilizar grupos populares na volta deles para atacarem o governo da província. E esses rebeldes têm sucesso. Eles conseguem tomar a capital da província e expulsar as autoridades do poder central que lá estavam. A partir daí, a população já começa a estar mobilizada e armada também. Esses populares começam a colocar em pauta as suas próprias reivindicações, a situação de escravidão, as péssimas condições de trabalho, a falta de assistência para os trabalhadores ribeirinhos que tinham péssimas condições de moradia, não tinha uma boa organização para o trabalho, as sociedades indígenas que estavam excluídas, todos esses grupos acabam se mobilizando. A revolta então começa a se espalhar para o interior do Grão-Pará, e isso vai preocupando as elites, que começam a ter medo dessas novas reivindicações dos populares e acabam se afastando do movimento, o que acaba dando espaço para que as autoridades do poder central consigam investir contra a capital da província e retomar ela. Nesse contra-ataque das autoridades centrais, o líder Eduardo Angelim acabou sendo preso, os rebeldes foram expulsos da capital e começaram a ser perseguidos no interior. A péssima situação de vida dos cabanos, dos populares que entraram no movimento, fez com que eles continuassem na luta. Dessa forma, os conflitos persistem no interior da província do Grão-Pará até 1840, quando os principais focos acabam sendo contidos pela autoridade central e assim o movimento acaba terminando. Aqui nós temos algumas imagens representativas da cabanagem. Aqui na esquerda nós temos um retrato do líder Eduardo Angelim, que foi super importante nesse processo de mobilização dos cabanos. E aqui à direita nós temos um desenho que ilustra um pouco a questão do trabalho, das dificuldades da vida desses cabanos que viviam na beira do rio, que trabalhavam em conjunto, uma população formada basicamente por mestiços, por negros, por indígenas que se identificaram a partir do compartilhamento dessas experiências, dessas condições de vida. A próxima revolta, ela também começa em 1835, ela também dá bastante trabalho para o poder central. Estamos falando da Revolta dos Farrapos. Mas, diferente da cabanagem, que foi um movimento basicamente com motivações populares, a Revolta dos Farrapos ela vai ter uma motivação muito voltada para as elites da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande do Sul, estado de hoje. Então, essas elites tinham interesses voltados principalmente para o comércio do charque. Esse tipo de carne seca que era vendido principalmente para fazendas de trabalho escravo pelo Brasil. Então, nessa época, esses produtores estavam competindo contra o charque que vinha de outros países. Esse charque, por causa dos impostos, chegava com um preço mais barato do que aquele produzido no Rio Grande do Sul. Por esse motivo, aliado por algumas intenções dessa elite estancieira em ter um maior controle, uma maior autonomia sobre a economia, taxações, questões políticas da província, eles acabam ficando cada vez mais insatisfeitos. Essa insatisfação da elite estancieira acaba levando ao começo do movimento em setembro de 1835. Esse primeiro movimento, liderado por Bento Gonçalves, tem sucesso no ataque a Porto Alegre, os rebeldes conseguem tomar a cidade e a partir daí o movimento começa a ganhar popularidade entre estancieiros de vários pontos daquela província.
Os conflitos entre os farrapos e as autoridades centrais vão ganhando mais força, vão ganhando mais peso por todo o território da província, chegando ao ponto de 1836 os rebeldes proclamarem a separação da província e a formação da República do Piratini. Essa república então seria governada pelo o primeiro presidente que foi escolhido, Bento Gonçalves. Então, a partir de 1836, a gente tem uma tentativa de consolidação desse governo e, ao mesmo tempo, a defesa dessa república, tendo que lidar com as diferentes forças dessas elites estancieiras e se defendendo da Guarda Nacional, que enviava contingentes cada vez maiores para conter o movimento. Devido ao isolamento dos rebeldes e às disputas entre essas elites estancieiras desse novo governo, o movimento dos farrapos começa a enfraquecer. Em 1842, a gente já começa a ter movimentações para pensar num processo de pacificação. Então, as negociações vão indo de forma lenta, alguns grupos entre os farroupilhas querem resistir, a situação só acaba chegando a um consenso, a uma definição, em 1845, quando, a partir da mediação do Duque de Caxias, se forma a chamada Paz do Ponte Verde. Quando os farrapos aceitam a derrota, mas, ao mesmo tempo, algumas das suas reivindicações, das reivindicações da elite principalmente, são atendidas. Nessas imagens, nós temos à esquerda uma pintura que representa o impacto, a importância, o valor da revolta dos farrapos, chamado aqui no Rio Grande do Sul de Revolução Farroupilha, para a cultura dos gaúchos. Boa parte da cultura gaúcha é voltada para esse ideal guerreiro que foi idealizado nessa revolta. E nós temos também aqui dois importantes líderes dos farrapos. Ao centro nós temos Bento Gonçalves e mais à direita o Coronel Neto. A Sabinada já teve um caminho diferente das revoltas que vimos anteriormente. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu especificamente na capital da província da Bahia, em Salvador, entre 1837 e 1838. E as suas motivações, os grupos sociais que impulsionam o movimento, eles são basicamente da classe média. Ou seja, nem as camadas populares, nem as elites se interessaram em apoiar o movimento. Ele começa com uma inspiração republicana, com ideais bastante voltados para uma autonomia política, seguindo bastante o clima da tensão entre liberais e conservadores do período regencial. Nesse sentido, a revolta segue questões basicamente políticas, defendendo uma maior autonomia das províncias. A revolta começa em novembro de 1837, tendo como principais líderes João Carneiro e o médico jornalista que dá nome para o movimento, Francisco Sabino. Esses líderes, eles representam esses grupos sociais que acabam se envolvendo com a Sabinada. São basicamente esses grupos que nós chamaríamos de classe média. Médicos, jornalistas, advogados, professores, intelectuais desse importante núcleo urbano para o Brasil naquele momento, Salvador, que acabam juntando alguns populares para tomar a capital. Eles conseguem então um sucesso inicial, acabam tomando um forte importante de Salvador e expulsando as autoridades centrais da capital, mas como a população, nem mesmo os populares de Salvador, nem as elites fazendeiras do resto da província acabam apoiando o movimento. E por isso ele acaba ficando isolado e sendo sufocado em março de 1838. A Sabinada, então, ela foi um movimento bastante curto, ela não teve grande força, mas eu escolhi falar um pouco sobre ele aqui, justamente para trazer um exemplo de uma classe média, de um grupo intermediário, de um grupo de intelectuais que consegue também fazer as suas mobilizações nesse contexto tenso da política brasileira. E, para fechar, nós temos a balaiada. Voltamos então para fechar com o movimento popular, que acontece no Maranhão
entre 1838 e 1841. Então a Balaiada tem motivações populares. Ela já nasce bastante ligada com a população mais pobre, da região e acaba envolvendo várias pessoas de grupos sociais diferentes. Então, tudo começa, estando relacionada a uma a crise econômica provocada pela queda, pelo declínio, do comércio do algodão. Nesse contexto, alguns grupos que a gente poderia chamar de camada média, que seriam pequenos proprietários, pequenos fazendeiros, pequenos comerciantes, acabam se mobilizando, também numa inspiração republicana, com a ideia de proteger a economia da província, fazer com que o poder central desse mais atenção para a economia dessa província, que já estava tão desgastada. Esse grupo, então, acaba incitando os trabalhadores mais pobres a participarem do movimento. Esses grupos, então, acabam aderindo, trabalhadores livres, e, na sequência, pessoas escravizadas também acabam vendo, na balaiada, a possibilidade do fim dessa situação miserável. O fim da condição de escravidão, então, um grande grupo de pessoas diferentes, grupos indígenas, trabalhadores pobres, pessoas escravizadas, e mesmo libertos que viviam no interior, passando muita dificuldade, começaram a se organizar, a se mobilizar, a se unir. Em 1839, então, depois dos primeiros sucessos dos rebeldes, eles conseguem tomar a Vila de Caxias, um importante núcleo urbano ligado ao comércio daquela região, e chegam quase à capital da província do Maranhão. A partir desse sucesso da tomada da Vila de Caxias, a gente começa a ter uma radicalização do movimento. Principalmente as camadas populares começam a perceber a possibilidade da melhoria das suas condições de vida, eles começam a se organizar, os escravizados começam a formar programas para a abolição da escravidão, e com isso, evidentemente, as elites acabam se afastando do movimento. Quando eles perdem o controle, acabam se retirando. Mas os populares continuam mobilizados até 1841. Mesmo depois da Guarda Nacional chegar com força violentamente no processo de repressão e de conseguir expulsar os líderes da Vila de Caxias, o movimento continua no interior, num processo muito parecido com a cabanagem. Pequenos focos de guerrilha, de resistência do movimento espalhados pela província. Mais uma vez, temos uma revolta que é um exemplo da mobilização popular. Um exemplo de que a identidade, a partir do compartilhamento dessa experiência de exclusão, de uma situação de vida precária, acaba unindo e mobilizando as pessoas naquele contexto histórico. Eu escolhi essa imagem final, que é uma representação contemporânea sobre a balaiada, porque para mim ela traz bastante desse espírito, dessa união popular envolvida nesse movimento. A gente tem aqui os produtores de balaio, a balaiada tem esse nome porque alguns produtores desses cestos, incluindo Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era conhecido até como balaio, esses trabalhadores se envolveram bastante no movimento, eram trabalhadores extremamente simples, de uma região bastante pobre da província, que acabaram se mobilizando, se juntando com tropeiros, com comerciantes mais pobres, com pessoas escravizadas, com fugidos que passavam por situações difíceis, com trabalhadores livres mais pobres, enfim. Essas pessoas todas que tinham uma condição de vida difícil no Maranhão acabaram se juntando para mudar de vida. Eles construíram uma identidade social entre eles que ajudava na mobilização para o movimento. Meus caros, eu espero que vocês tenham entendido as principais características de cada um desses movimentos e como eles se relacionam entre si, como é importante que a gente compare essas diferentes situações pelas quais o Brasil passou durante esse período regencial. Ficamos por aqui. Eu espero que essa revisão, que esse resumo tenha sido útil. Bons estudos. Até a próxima.